nós teremos a nossa reunião de oração. Terça-feira não terá PG. Quarta-feira não terá também as nossas reuniões dos lares, os PGs. Para que todos nós estejamos aqui quarta-feira, orarmos pelas nossas famílias, orarmos pela igreja. Nós precisamos demais de orarmos. Quarta-feira às 7h30. Eu quero fazer esse apelo. Se você é membro dessa igreja, a não ser que você esteja trabalhando, a não ser que você esteja estudando, não tem como faltar da escola, da aula, da faculdade, está doente, mas se você ficar em casa, saiba que você não está contribuindo com a intercessão comunitária da sua igreja. Foi uma bênção a última reunião que nós tivemos no mês passado. É uma vez por mês. Uma vez por mês. Eu convido a todos, os nossos irmãos junto diaconal, falei isso aqui semana passada, façam compromisso de estar presentes, a equipe da música, os diáconos, presbíteros, todos nós juntos, para orarmos ao Senhor. Que o Senhor possa se agradar de nós, porque nós precisamos das misericórdias do Senhor. Então, amado irmão, amada irmã, que quarta-feira nós estejamos aqui para interceder ao Senhor, rogar as suas bênçãos, louvá-lo pela sua graça, pela sua proteção, dia após dia sobre nós. Quarta-feira, 19h30. Você pode marcar o compromisso às 9h20, 9h30, qualquer lugar, que 9h10 nós estamos terminados aqui, você pode ir embora, tá bom? Então nós temos esse momento especial. Eu gostaria que todos, principalmente se você está frequentando os PGs, você tem que estar aqui quarta-feira. Eu não vou nos PGs, é uma oportunidade de você vir orar com a sua igreja. Quarta-feira, 19h30. Se envolva com a sua igreja em oração, para que Deus possa cuidar de nós, e nós dependemos da ação de Deus em nos abençoar enquanto igreja, tá bom? Muito bem. Vamos então estudar a palavra do Senhor. Convido você, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor deles, ou melhor, porém, o maior deles é o amor. Oremos. Senhor, obrigado por esta noite, nós te louvamos, te exaltamos. Como é bom render louvores ao teu nome. Como é bom servir, como foi dito, nós e a nossa casa ao Senhor. É graça e nós te louvamos por isso, Senhor. Que a tua palavra seja cada dia mais amada por nós e pelos nossos filhos. Que nós transmitemos essa tua palavra com fidelidade, com amor à nossa casa, Senhor. Que sejamos os primeiros a experimentar a transformação diária que a tua palavra produz em nossas vidas. Que nesta hora o Senhor edifique as nossas vidas, porque diante da tua santa Escritura estamos e desejamos que o Senhor molde, transforme, quebrante-nos, ó Senhor, por meio dela. Assim nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, há um relato de um pastor muito conhecido, famoso do século XIX, salvo engano, D.L. Moody, que ele disse certa vez que uma mãe protege o seu filho e não precisa de nenhuma lei escrita. Uma mãe cuida do seu filho sem precisar ler o documento de proteção a adolescentes, né? Crianças e adolescentes, o ECA, no Brasil. Uma mãe consegue cuidar do seu filho, da sua filha, somente com o amor, sem conhecer nenhum padrão estabelecido em proteção às crianças. Mas se uma mãe ama o seu filho, ela se dedica e faz o melhor por eles. A palavra do Senhor nos mostra uma igreja que tinha muitos dons. Acompanhe comigo no verso 31 do capítulo 12. Paulo diz à igreja de Corinto: entretanto, procure com zelo os melhores dons. Paulo incentiva o uso e a prática dos dons, de maneira a servir a igreja, adorando ao Senhor por um serviço, como nós estudamos domingo passado, diaconal, um trabalho serviçal em benefício da igreja, do meu irmão, por meio do dom que Deus me dá. O dom não é para holofote, o dom é para servir em amor, misericórdia, compadecendo e sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Mas o verso 31 ainda diz, parece que está já no capítulo 13, mas não. Final do verso 31 diz assim: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda o quê? Mais excelente. E aqui Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Muitos teólogos vão dizer algo que eu concordo. Aqui Paulo está dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens. Quantas línguas os homens possuem? Dezenas, centenas, mundo afora. Por mais que seja um homem poliglota, não domina todas as línguas. É um exagero. Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Não é que ele tem, os anjos, uma língua,
Mas Paulo está usando uma expressão extrema, ainda que eu falasse. Acompanhe o verso primeiro. Se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou um símbolo, um sino, aquele som chato, que de repente fica ali batendo, de modo que incomoda o seu ouvido. A palavra do Senhor nos apresenta algo que o apóstolo Paulo está preocupado em corrigir a igreja, e nós estamos vendo quantas dificuldades, capítulo após capítulo, nessa carta que a igreja apresenta. Amados irmãos, Moody diz o seguinte, ele nos lembra: o amor não é opcional, mas essencial. O amor é o maior poder transformador do mundo. O amor é o maior poder transformador do mundo. Romanos 5:5 diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi enviado, outorgado. Amados irmãos, eu quero então destacar nessa noite o seguinte tema: o amor que procede de Deus. O amor que procede de Deus. Então o primeiro aspecto, o primeiro ponto só pode ser esse: o amor verdadeiro não é o amor utilitarista. Que você gosta, você ama enquanto aquilo te dá benefícios. Ou então porque você se apaixonou por razões tão diversas pela pessoa que você casou, mas você teve uma avaliação e foi beneficiado também pelo amor, pelo aquilo que você se agradou dela, dele. Mas o verdadeiro amor procede de Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, lá no finalzinho das Escrituras, capítulo 4. Verso 7. Vamos ler juntos? Amados, amemo-nos, porque o amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque o amor procede de Deus. Amados irmãos, essa palavra aqui é ágape. O mundo não conhece, o homem, por mais que ele seja inventivo, ele jamais pôde criar o amor. O amor dos homens, eu acabei de dizer, ele é recíproco quando ele entende que ele recebe algo em troca. Agora, o amor de Deus é um amor abnegado, um amor verdadeiro. E olha só o que continua dizendo o texto: quem não ama não conhece a Deus. Verso 8: pois Deus é amor. Deus é amor, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. O amor de Deus não é abstrato, o amor de Deus não é filosófico, o amor de Deus não é platônico. O amor de Deus é concreto, aconteceu de modo a ser visto por todos, quando Jesus assume natureza humana. E olha o que diz a palavra do Senhor: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Amado, o que foi enviado não foi o profeta Elias, o que foi enviado não foi Moisés, mas o Filho unigênito do Pai. Uma demonstração suprema do amor de Deus. E nós podemos aprender com Deus o que de fato é o amor, ainda que falhos e pequenos que somos. A palavra do Senhor ainda continua e nos diz: Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Deus sabia que o nosso coração é egoísta. Deus sabia que o nosso coração é iracundo. Deus sabia que o nosso coração é odioso, amargurado. O nosso coração é um coração disposto a guardar mágoas. E Deus se importou em fazer de nós novas criaturas e experimentar tudo o que Deus é por meio do amor. Algo que você jamais poderia adquirir, jamais poderia comprar, mas Deus, Ele que é o próprio amor, demonstra o seu amor concreto ao enviar o seu único filho, a pessoa bendita do Cordeiro, a pessoa do mediador, a pessoa do Filho, na Trindade Santíssima. O texto da palavra do Senhor em 1 João, o servo do Senhor escreve: nisto consiste o amor, verso 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos. O que o texto está apontando, amado irmão? O texto está apontando que nós, por meio de Cristo, nós tivemos a solução de algo que nós arruinamos, a solução daquilo que nós produzimos. E Deus se importou conosco de maneira tão extraordinária que Ele veio para propiciar a sua vida diante do Criador, do Pai. E se nós estávamos afastados por causa dos nossos pecados, Deus se importou com um plano de salvação lá na eternidade, em enviar Cristo Jesus, o seu único Filho unigênito, da mesma substância, para vir a esse mundo, viver entre os homens, se entregar na cruz, sofrendo a vida como um servo perfeito, substituindo você e eu, morrendo na cruz em nosso lugar, fez isso tudo, de maneira que a sua morte foi uma morte gloriosa, porque ali estava o Santo de Deus, levando sobre ele os nossos pecados, e agora trazendo um novo caminho, nos trazendo uma condição de nos achegarmos ao Pai, por meio dos méritos de Cristo. Todo esse sofrimento demonstra o que é um amor que procede de Deus, um amor gracioso, um amor ágape, um amor perfeito, um amor abnegado, um amor que decidiu amar. E quando decide, não há nada que revogue esse amor sobre os filhos, sobre a igreja, sobre o povo de Deus. A palavra do Senhor, 1 João 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não é apenas uma demonstração em palavras, mas em ação concreta. Porque Deus amou o mundo. De que maneira? Tal maneira que enviou o seu próprio Filho. Amados irmãos, é uma demonstração categórica do quanto o Senhor de fato é amor. E essa expressão para nós é importantíssima, afinal de contas, Paulo está preocupado com a igreja de Corinto, uma igreja que tem muitos dons, mas que perdeu o referencial do amor, ou seja, perdeu o foco na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, perdeu o alvo na pessoa do Senhor Deus, nesse Deus trino, e agora está vivendo de dons desassociado desse amor que procede de Deus. Paulo declara, observe aqui no capítulo 13, ainda que eu tenha o dom
verso 2, de profetizar. Conheça todos os mistérios, o dom de profetizar. Aqui, era a ação sobrenatural de Deus. Ainda não tinha todo o cânon. O cânon é a escritura. Deus levantava profetas naquela época, porque ainda não tinha todo o cânon. Mas ele vai dizer, observe comigo. Verso 8. O amor jamais, havendo profecias. Por quê? Porque as profecias, naquela época, século I, século II, cessam as profecias extraordinárias. Porque se completa o quê? O cânon, as escrituras. Hoje continua tendo, pastor, o dom de profecias? Profecias? Sim. Cada vez que um pastor, um líder, sobe no púlpito e abre as escrituras e prega com fidelidade as escrituras, ele está sendo o quê? Profeta. Quando ele traz a palavra de Gênesis a Apocalipse, e você tem que analisar se ele está pregando aquilo que está no texto, profeta. Mas o que Paulo diz? Esse dom, acompanha comigo, verso 8, profecias desaparecerão. Verso 10, verso 9, pois o conhecimento é o quê? E a nossa profecia é o quê? Incompleta. Nós pregamos hoje, mas ainda não é completo. Quando o Senhor Jesus voltar, aquilo que é incompleto vai se tornar completo e não mais vai precisar ter profecias por meio das escrituras, não mais vai ter pregação da palavra, porque vai agora tudo estar completo, e tudo isso, os dons, não vai ter mais pregador, pastores, mas agora, quando se torna completo, o que permanece para sempre, eternamente, é o amor. Paulo diz, é assim que a igreja em Corinto, a igreja hoje precisa compreender o dom, ele é maravilhoso, mas ele não pode ser desassociado de uma vida que experimentou do amor que procede de Deus. Um segundo aspecto, o amor verdadeiro pode ser vivido na dependência de Deus. Muitas pessoas acham que, como aquela pessoa, ela é bondosa. Talvez ela seja, de fato, por meio de Cristo. Porque sozinha ela pode ser uma pessoa cheia de predicados, alto nível moral, e mesmo assim, ela é reprovada diante de Deus, porque o que nós somos diante de Deus, sem Cristo, é uma miséria. Nós somos necessitados do amor que procede de Deus. Sozinhos, com a natureza adâmica em nós, nós fazemos 3 coisas boas e atrapalhamos com 4, 5. Nos atrapalhamos com 4, 5. O texto da palavra do Senhor está apontando que nós, a igreja de Corinto, nós só podemos viver de fato essa relação em amor na dependência do Senhor. É por isso que é importante vir à igreja. É por isso que é importante cantarmos os cânticos, a equipe de música. Mas nós precisamos estar em primeiro lugar conectados ao Senhor, para experimentarmos dentro de nós o coração que foi apaziguado. Quem teve o coração apaziguado, estava em guerra por muito tempo, viveu angustiado, cheio de irritação, ferido, magoado, totalmente frustrado, mas experimentou do amor do Senhor e teve a alma sarada. Abra sua Bíblia em João 15, verso 5.
Vamos ler juntos? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem? E eu? Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Igreja de Corinto, Paulo está dizendo, vocês têm dons, mas a evidência que de fato vocês são de Cristo, a evidência que vocês são uma igreja aprovada, não são os dons. A evidência é se de fato vocês estão unidos a Cristo. Como? Por meio do amor, por meio de uma vida ligada à pessoa de Cristo. Eu sempre digo aqui, a relação de você se converter é uma dádiva, é um privilégio, mas o Senhor nos chama a diariamente estarmos reconectando o nosso coração à fonte, que é Cristo, para que o nosso coração experimente de renovo, graça e amor. Quando você experimenta amor que vem de Deus, o seu coração fica jubiloso. Quando você dobra os seus joelhos, pega a palavra de Deus, lê, ora, você é visitado de maneira que você é lembrado o quanto Deus se importou com você e você é amado. Fica uma semana sem orar. Fica uma semana sem ler a Bíblia. Fica um mês sem orar, sem ler a Bíblia. Talvez a sua vida se torne igualzinha às pessoas iracundas, raivosas, odiosas, que estão lá fora, vivendo sem conhecer o Evangelho. Porque nós precisamos diariamente vivermos dependentes da fonte, da videira, conectados a Cristo. Sem isso, amado irmão, você não vai ter bateria para conseguir resistir. Você não vai ter poder, condição, potência para reagir os embates que surgem dentro do seu casamento, dentro da sua família, com a convivência com os seus familiares adjacentes, porque lhe falta do amor que somente o Senhor pode diariamente derramar sobre a sua vida. Abre a Bíblia, a palavra do Senhor, em Efésios 5, texto muito conhecido. Cinco 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva ao quê? Devassidão. O vinho aqui é a bebida alcoólica que leva a pessoa a perder a noção do que é certo e o que é errado. Ele perde o discernimento. Ele age de maneira louca, desequilibrada. Mas olha só, o restante que o apóstolo Paulo escreve. Mas deixem-se. Está assim na sua Bíblia? Na voz passiva. Por que está assim, pastor? Não seria assim o correto? Encham-se. Não. Quem já experimentou? Eu domingo passado até falei aqui, né? Teve horas que até confundi a palavra batismo. Quando que nós recebemos o Espírito Santo plenamente? Quando acontece a nossa conversão. O Espírito Santo vem sobre nós, de manhã eu falei, faz o que conosco? Sela
todo crente que tem o coração convertido, ele foi convertido porque o Espírito Santo aplicou a palavra e essa pessoa não tem mais condição de viver agora sem Cristo. Ela é convencida por Cristo. O Espírito Santo vem sobre essa pessoa e ele é selado pelo Espírito Santo. Há um carimbo. Murilo, eu te escolhi e te selei. E sobre ele é derramado todo o poder da pessoa, do Espírito Santo. O Espírito Santo agora está sobre ele. E Paulo diz: não fiquem brigando. Não fiquem enchendo o copo de vocês de bebida alcoólica, mas já que vocês são crentes, experimente, deixem encher-se do Espírito, por meio da vida de oração, da palavra, de comunhão com a igreja. Agora o Espírito Santo não é mais buscado para que você possa tê-lo, ele já está em você. Você agora se diz agora dependente: Senhor, encha-me da tua presença. Eu desejo, Senhor, eu abro mão daquilo que o mundo, aquilo que os meus olhos tantas vezes desejam, mas que é violência, é notícia que faz mal para o meu coração, e eu me apego à tua palavra, eu me achego ao Senhor, desejoso que o Senhor me encha da tua presença em minha vida. Perceba, não é uma oração aqui na frente que é feita para que você saia daqui cheio do Espírito Santo. É, na verdade, você tomar uma decisão: se eu sou de Cristo, o Espírito Santo já está em mim, eu assumo, eu desejo substituir aquilo que não mais faz sentido na minha vida, por uma vida conectada ao Senhor. Essas escolhas fazem que você nutra o seu coração da presença de Cristo. A palavra do Senhor tem esse poder. A ação do Senhor em mostrar quanto Ele nos amou, nos constrange, nos chama para uma vida a revelar esse amor. Martin Lloyd Jones tem uma frase que diz: o amor é a prova suprema da presença do Espírito Santo na vida de um crente. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque aqui nós podemos ser levados de um lado para o outro, pensando: não, mas ele canta, ele prega. Mas na realidade, nós somos chamados a experimentar da presença do Espírito Santo e testemunhar do amor não produzido artificialmente. Mas eu repito, porque nós fomos visitados com tamanha graça, cheia de paz, que o nosso coração experimenta agora, porque nós estamos em paz com Deus, e isso enche a nossa alma de júbilo, e nós queremos transmitir à esposa, ao esposo, aos filhos com quem você trabalha. Não é artificial, não é só para um momento de culto, é para você viver dessa maneira. Terceiro aspecto: o amor que procede de Cristo deve nos fazer seus imitadores. Aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo no capítulo 13. Cristo é a personificação perfeita do amor descrito por Paulo. Tudo que é dito em 1 Coríntios 13, do 4, acompanha comigo, ao 7. O amor é paciente e bondoso. Cristo foi paciente e bondoso com você? Foi muito paciente? Muito misericordioso? É. Como Ele é gracioso conosco. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo isso nós podemos ver, não em um homem qualquer, mas na pessoa de Jesus plenamente. A sua vida aqui nessa terra foi um modelo perfeito em amor. Ele podia ter escolhido gente bem melhor do que os discípulos que ele escolheu. Mas ele foi misericordioso, ele foi amoroso, ele foi paciencioso, cheio de paciência. E agora eu quero destacar o verso 7. Olha só o que diz o verso 7. Vamos ler juntos? Mais uma vez bem forte. O amor... Não, vamos voltar. Está na tela aí? Na projeção? Então vamos lá bem forte. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amados irmãos, esse texto, versículo 7, é para nós aqui hoje nesse estudo o fundamento principal. O amor tudo sofre. No original que foi escrito, a palavra que se aplica aqui, o sofrer aqui, é uma palavra que não é muito correlacionada no português, mas você vai entender. O sofrer aqui é cobrir. Como, pastor? Sim. Aqui Paulo está dizendo, o amor tudo sofre. Mas a palavra aqui, no original, ela aponta para cobrir. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 4:8. 1 de Pedro 4, verso 8. Vamos mais uma vez bem forte, juntos. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Vamos lá. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Abre Provérbios, capítulo 10. Versículo 12, 10, 12. Vamos juntos. O ódio provoca conflitos, mas o amor... Nós temos que entender o que o texto está apontando. O amor cobre, ele acoberta falhas. Mas qual é a ideia? Paulo está dizendo, vocês têm muitos dons, vocês profetizam, dons de língua, vocês estão brigando entre vocês, quem que tem o dom mais espetacular, mas vocês precisam entender que o verdadeiro amor que procede de Deus, nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, é um amor que tudo sofre, mas o sofrimento aqui é assim, amado irmão, quando o seu irmão em Cristo, quando a sua esposa, quando o seu esposo, quando alguém que convive com você produz alguma coisa que não lhe agrada, sendo você um servo do Senhor, Paulo diz, você cobre essa pessoa com uma capa, e você diz, eu cubro essa falha de caráter, essa falha que adotou uma postura agressiva, colérica, e agora eu cubro essa pessoa em amor, de maneira que essa relação, esse sofrimento, eu cubro
lembrando que assim como eu também fui coberto, assim como o Senhor olhou para mim e me cobriu com o seu sangue e me lavou de todos os meus pecados, eu olho para essa pessoa e digo: você não é essa falha. Eu olho para você sofrendo por aquilo que você produziu, mas eu te amo em Cristo Jesus. Nós não estamos falando a respeito de atos criminais. Nós estamos falando de relacionamentos. Porque nós não precisamos ir ao extremo. Nós podemos ver os detalhes pequenos que nos faz tropeçar. Nós temos a capacidade de olhar para alguém que Cristo amou e dizer: eu não quero mais conversar com ela. Mas espera aí, ele é seu irmão em Cristo. Mas uma certa vez ele fez isso, me cumprimentou estranho, falou isso de mim, aconteceu isso. Então, eu o ignoro. Paulo diz: esse amor não procede de Cristo. O amor de Cristo, ele cobre essa falta na vida da pessoa, para que você possa dizer: eu continuarei me relacionando em amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Amado irmão, nós somos chamados a vivermos uma vida que faça de nós discípulos de Cristo. Essa semana uma frase de um pastor que faleceu aqui na rodovia, que eu mencionei de manhã, o pastor Monari. Eu fui lá de curiosidade, fiquei tão impactado. Essa história, quando aconteceu, eu fiquei triste, chorei e orei, e novamente essa história veio à tona, porque agora aconteceu o julgamento da pessoa. E eu fui lá na igreja para pesquisar a igreja bíblica, igreja centrada na palavra. Tem um defeitinho que é batista, né? Mas tranquilo isso. Minha mãe fica brava, porque ela ama os batistas. Eu também amo. Mas olha só, ele tem uma frase lá nos últimos posts dele na rede social. Muitas das vezes estão meio viajando, porque eu falei de manhã, E aí você não tem obrigação de saber. É que aconteceu um acidente, a família foi chocada por um carro atrás, empurrou o carro para uma ribanceira, morreram o pai, o pastor, a esposa, o filho mais velho, e só sobreviveu o menino mais novo. Lembram disso? O menino mais novo sai lá depois de 40 horas e consegue subir para pedir ajuda e fica lá tomando chuva. O caminhoneiro vai e reconhece o menino, reconhece que é um garoto e dá socorro. A frase do pastor que me marcou é: a igreja que vai impactar o mundo não é o que você vem, mas é a igreja que nós somos lá fora, dia após dia, cobrindo as pessoas em amor e falando: Cristo Jesus me cobriu e eu preciso viver esse amor dia após dia. Não tem jeito de falar, O Brian cobriu o irmão que riscou o carro dele aquela vez, Brian? Quantos conhecem a história? A maioria da igreja. Oi, Brian, foi coincidência providencial de Deus, Se foi assim, você concorda, senão você levanta aqui, vem no púlpito e fala: foi tudo mentira. O rapaz chega no carro do Brian e pega uma chave e passa assim, riscando, no supermercado. O Brian chega com a família da igreja de Jesus Cristo. Não congrega em Corinto, não, Não, congrega no Jardim Europa. Riscando. A hora que ele olha aquela cena, ele diz: ô rapaz, o que é isso? Esse carro é o meu, você está riscando o carro errado. E o rapaz ficou todo Eu confesso que eu tinha que ter orado bastante naquele dia. Viver na dependência do Espírito Santo. Não é assim? E aí o Brian diz assim: olha, quero te fazer uma coisa.
eu vou ter que chamar a polícia, mas pensando bem, não dá para voltar atrás do risco, você já arriscou mesmo. Você já pensou o cara do outro lado? Fui brigar, com quem que eu fui brigar? Eu tô doidinho para arrumar uma confusão. E aí o Brian fala a seguinte frase: para nós acertar e ficar aqui, vamos fazer o seguinte, fazer um convite, você vai domingo no culto da minha igreja. Irmãos, é verdade essa história? Que eu conto toda hora. Eu só conto porque eu te conheço. Então, eu fico pensando, Senhor, dá para cobrir aquilo que muitas vezes dentro de casa nós queremos ficar guardando semanas, meses, ano após ano. Dá para cobrir e falar assim: ela não é isso, essa falha não define, porque Cristo Jesus tem um propósito na vida da minha esposa, do meu esposo, da minha filha, do meu amigo, do meu cunhado, da minha cunhada, da minha sogra, porque eu sou servo de Cristo Jesus. Dá para cobrir por meio dos méritos de Cristo Jesus. Também a palavra do Senhor diz, verso 7, o amor tudo crê. Tudo crê. Mas não é uma crença boba, cega, acredita em tudo e qualquer coisa. Não, esse é um tolo. Esse aqui, o que Paulo está dizendo, igreja de Corinto, igreja do Senhor Jesus, é uma igreja que cobre as faltas, que não olha a pessoa segundo aquelas faltas, mas tem misericórdia, e é uma igreja, é um povo que crê no Senhor todos os dias. Aguarda que o Senhor faça algo. Confia que Deus pode transformar uma realidade de casamento, uma realidade de um filho que dá trabalho dia após dia, e a pessoa continua crendo. Crê que Cristo pode mudar o irmãozinho mais enjoado que você já conheceu na face da terra. Porque você pensa assim: ele é meu irmão em Cristo, e eu creio que o Senhor pode melhorar, dar a ele mais graça e se tornar parecido com Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia em Tiago 5, Provérbios 3, 5. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O seu entendimento é assim: nós temos que aplicar para o contexto da igreja. Essa realidade aqui é a igreja. Eu fui chateado, eu fui frustrado, me deixaram de lado. Olha só, você está caminhando como servo do Senhor? Se você está confiado no Senhor, olha o texto: confie de todo o coração, e não se apropie, não se apoie no seu entendimento. Qual que é o seu entendimento? Eu resolvo assim. Mas aquele que confia no Senhor diz: eu continuarei confiado que o Senhor trará solução. O Senhor trará intervenção. Amado irmão, há muitas pessoas desistindo cedo demais. Tem muitas pessoas que eu vejo, converso, a pessoa vem totalmente já decidida o que vai fazer. Mas sabe o que eu noto? Falta confiança total na relação onde nós somos frágeis, mas o Senhor é poderoso e pode fazer muito além do que nós de repente estamos pensando. Talvez é por isso que alguns desfrutam anos a fio sem ver um marido convertido.
anos a fio, vendo um filho dando trabalho. E não desiste de orar dia após dia, de continuar dando um testemunho de crente, porque ele diz: eu confio no Senhor e Ele pode transformar. Às vezes, amados irmãos, nós nos apegamos à realidade humana. O texto diz que nós somos convidados a confiar. Ele acredita até que a pessoa pode se converter e nunca mais riscar o carro de ninguém. Acredite assim no seu irmão. Ele falhou comigo. Cadê aqui os irmãos da igreja? Cadê só os membros? Levanta a mão. Você congrega numa igreja de pecadores. Está sabendo agora? Que notícia difícil, pastor. É verdade. Eu falei para uma irmã, ela veio me contar: pastor, eu venho de uma igreja assim, me fizeram assim, fizeram assim. Na hora que eu fui ouvindo, eu fiquei pensando: misericórdia. Porque a igreja presbiteriana Semear tem potencial de fazer também tudo isso. Tem ou não tem? Aqui só vive, congrega só gente já glorificada. Tem alguém aqui não? Assim? Não, né? Aqui a gente caminha lutando contra a nossa natureza. E alguém pode te machucar. Alguém pode te ferir. Mas você precisa saber: eu congrego numa igreja séria? Sim. É pregada a palavra de Deus? Sim. Aconteceu uma coisa que desabona uma situação, alguém me chateou, o que eu faço? Eu continuo confiado no Senhor, e Deus pode promover uma reconciliação com essa pessoa de maneira poderosa e sobrenatural. O caminho mais fácil é pegar a porta ali, ó, e nunca mais voltar. Esse é o caminho carnal, humano, que nutre aquilo que é natural do homem. O outro caminho é ficar aqui dentro. Ah, mas eu fiquei tão magoado, não faço mais nada. Não é assim que acontece aí fora? Não é só aqui não, em todo lugar. Graças a Deus eu estou pregando aqui bem à vontade. É uma igreja nova. Daqui 20 anos vai ter muita rusga para você engolir, viu, Machado? Porque eu vou te irritar bastante. Viu, Rogério Gomes? Cadê o Paulo? Trabalhando? Eu vou te irritar, Silvinho e Magda. A turma do Piqui. Eu vou irritar vocês. Nós temos potencial de promover algo que você não goste. Mas em Cristo Jesus, você faz diferente das pessoas lá fora. Você diz: Senhor, ajude a tua serva a enxergar aquilo que ela não está vendo, ponto cego. Você se envolve com a pessoa. O caminho mais fácil é dizer: vai para lá que eu não te quero. Mas em Cristo Jesus nós somos chamados a crer que o Senhor pode transformar essa pessoa. E é tão bom. Citando mais uma vez agora a Paulinha. O pastor Hermes tem um monte de defeito, que é um pecador miserável. Mas tem uma coisa que eu quero aprender cada dia, é parecer com o pastor Hermes. Aonde o pastor Hermes chega, para arrumar uma pessoa que fale mal dela, tem que ser quase o capeta. Porque ele é amoroso. Ela não é Magda, ou Silvinho? Amoroso. Eu oro todos os dias: Senhor, enche o meu coração desse amor que de fato crê. Uma vez ele chamou uma pessoa que estava falando mal dele. Eu fiquei irritado. Vocês oram por mim, viu? A pessoa falava só mal do pastor. Eu era pastor auxiliar. Eu ficava com uma raiva. Aí um dia, essa pessoa falou assim para ele: pastor Hermes, assim. Aí o pastor Hermes falou assim, do meu lado: ô, fulano, vamos lá terça-feira na Tropeiro? Aí que ele falou isso, eu bati nele também. Há quanto tempo o senhor não me chama para ir na Tropeiro? Eu chamo esse aí que é o inimigo. Você chama o inimigo para ir almoçar? Naquele dia eu tomei uma lição muito bonita.
eu preciso parecer com Jesus. Eu posso ser firme nas minhas convicções, baseado na palavra, mas eu tenho que ser, nós precisamos ser encharcados do amor, confiado que a pessoa que está diante de nós é alguém que está sendo trabalhada por Deus. Caminhando. O amor, verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Esperar é coisa difícil, mas aquele que espera movido pelo poder do Espírito Santo, ele não desiste, ele persevera. Abra sua Bíblia em Tiago 5, lá no finalzinho da Bíblia, Epístola de Tiago. Capítulo 5, verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Até quando? Tem prazo. É até a vinda do Senhor. Porque depois você não vai ter que lutar mais contra a ansiedade. Você vai ter um corpo glorificado. Graças a Deus por isso. Mas aqui, seja paciente. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Como é que faz o homem do campo? Semeia. E aí, meu irmão, tem que aguardar. Tem que aguardar. Tem muita gente que não tem paciência na presença de Deus, confiado que Ele está movendo. Eu falei para minha mãe certa vez, já contei aqui várias vezes. Eu falei, mãe, vamos montar uma kitnet para nós, larga esse homem para lá. Estava dando trabalho demais. Aí ela respondeu assim para mim, bem calmamente. Vamos continuar orando por ele. Depois de uns 7, 8 anos, Cristo Jesus rendeu o coração do esposo de Dona Fátima e meu pai. Paciência, esse amor paciente é alguém que condiz, ou seja, ele sempre está dizendo, amanhã pode ser uma grande oportunidade para Deus transformar a vida dele e dela. Paciente. Nós queremos que a pessoa já seja uma obra pronta. E nós precisamos olhar para o nosso casamento e ser paciente. Ser aquele que aguarda, confiado. Você já apresentou a sua esposa a Cristo hoje? Você já orou por ela? Dizendo, Senhor, molda a minha esposa diariamente no poder do Teu Espírito. Ou você continua jogando na cara dela, mas você continua a mesma, o mesmo. Nós somos chamados a amar pacientemente, confiados no Senhor. Para caminharmos para o final, verso 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suportar é algo que nós normalmente corremos disso. O que seria suportar? Olha aqui que diz em 2 Timóteo 2,12. 2 Timóteo 2,12. Eu não preciso abrir não na projeção para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. E agora abra para mim 1 Pedro 2,19. Esse aqui 1 Pedro 2,19. Por quê? Isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo o quê? Por motivo de consciência para com Deus. Você está sendo prejudicado, você está dizendo, mas espera aí, eu não gostaria de ter essa resposta, eu não gostaria de ter esse resultado, mas olha só o que o texto diz, de modo a relação a aguardar, aqui o texto é perseverança,
confiado, resiliente, de que está suportando essas tristezas, sendo um servo de Deus na vida dessa pessoa. Porque a coisa mais fácil é nós nos igualarmos à pessoa, é ou não é? Você vem com atitudes mundanas, e aí eu digo, não, a carne é fraca, vou fazer do mesmo jeito. Tropeçou, desagradou o Senhor. A palavra do Senhor nos convida a nós, 1 Pedro 2,19 e o 20, não li o 20, né? Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Ou seja, suportar quando você produz o mal é normal. Agora, quando você está agindo corretamente, perseverando de maneira firme diante de sofrimentos e perseguições, dizendo, já era para ter ele tomado uma atitude diferente, mas eu vou assumir esse sofrimento por causa de Cristo. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isso. Não tem como nós não aplicarmos isso para a nossa convivência entre irmãos, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Se nós queremos de fato famílias estruturadas no Evangelho, é nós assumirmos um compromisso de dizer, eu estou assumindo uma posição firme, resiliente, diante de sofrimento, diante daquilo que está sendo produzido, a pessoa não está reagindo. A pessoa não reage, mas eu continuo confiado, eu continuo pagando o mal com o bem, porque eu continuo confiado, crente, que o Senhor pode transformar essa realidade. Hebreus 12, 2. Vamos juntos? Olhando firmemente para o autor, você não pode perseverar se você não estiver com seus olhos fixos em Cristo. Senhor, a situação não é fácil, mas eu continuo olhando para o Senhor. Eu continuo confiado que o Senhor irá fazer. E assim você caminha. Eu termino nessa hora, amado irmão, lembrando, o amor verdadeiro procede de Deus. O Espírito Santo aplica em nossas vidas diariamente o quanto fomos amados e por isso podemos transmitir amor, porque nós estamos ligados a Cristo e quando fazemos uso da palavra do Senhor, da vida de oração, nós somos abastecidos, renovados na presença desse Deus. Cristo Jesus foi a expressão máxima desse amor abnegado, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós precisamos modelar nossas vidas à luz da imagem da pessoa de Cristo, suplicando, Senhor, que eu possa de fato experimentar esse amor diariamente, o amor verdadeiro que procede do Senhor. João 3 diz assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Jonathan Edwards disse assim, o céu é um mundo de amor, o céu é um mundo de amor, portanto, viver em amor hoje é antecipar o céu na terra. Que a sua convivência no seu lar seja marcada por misericórdia, perdão, reconciliação e vida alinhada na presença do Senhor. Fique em pé no seu lugar.